Alcochete volta a ser hipótese. O Governo colocou de novo Alcochete como solução para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. A decisão foi conhecida depois do chumbo da ANAC ao pedido de avaliação prévia da viabilidade de construção do aeroporto de Montijo. O Governo quer agora avançar para uma avaliação ambiental e estratégica, partindo de 3 possíveis soluções. Esta é a decisão e agora há que a pôr em prática. Ainda não é desta. A ANA, Aeroportos de Portugal, tinha solicitado ao regulador, a ANAC, a avaliação prévia da viabilidade de construção do aeroporto complementar do Montijo. A ANAC revela agora que não vai fazê-lo, já que a lei obriga a que todas as autarquias potencialmente afetadas deem parecer favorável. 2 assim o fizeram, 2 deram parecer contrário e outra não o apresentou. O Ministério das Infraestruturas anuncia que vai avançar para uma avaliação ambiental e estratégica, abre a porta a várias hipóteses. O aeroporto do Montijo como complementar ao aeroporto Humberto Delgado. Uma solução em que, progressivamente, o do Montijo passa, então, a principal. Um novo aeroporto internacional de Lisboa, no campo de tiro de Alcochete. Vamos analisá-las, achamos e saudamos esta iniciativa do Governo do Estudo Estratégico Ambiental, achamos que ele tem que ser feito rapidamente, estamos há mais de 50 anos a estudar a melhor solução para o Porto de Lisboa, já chega. O autarca de Montijo reitera. Existe, efetivamente, um grande empenho da parte do Governo da República Portuguesa e também da ANA Aeroportos de Portugal na construção do aeroporto do Montijo. Obviamente o Governo também, com esta decisão, a mantém em cima da mesa e isso é um dado também extremamente relevante. O aeroporto, no campo de tiro de Alcochete, já tinha todos esses estudos feitos. Há todas as condições hoje para começar a fazer o aeroporto no campo de tiro de Alcochete que não existem para o aeroporto do Montijo. O Governo adianta ainda que se compromete a respeitar a solução que resultar da avaliação e até promove uma ajuda. A revisão do atual quadro legal para eliminar aquilo que configura na prática um poder de veto das autarquias locais sobre o desenvolvimento, insiste, de infraestruturas de interesse nacional e estratégico. O PSD está disponível para impedir que as autarquias possam chumbar projetos como o do aeroporto do Montijo. Os sociais-democratas dão assim a mão ao PS, mas ambos os partidos negam que seja uma mudança da lei à medida do projeto já escolhido. Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Verdes lamentaram a existência do governo no Montijo. Era o plano A sem nenhum plano B, mas o aeroporto do Montijo acabou chumbado pelos parceiros das câmaras da Moita e do Seixal. É a lei que permite que as autarquias possam chumbar projetos como este e o Governo já tinha dito que estava disposto a mudá-la para fazer avançar o novo aeroporto. Na altura, o PSD disse que não, agora, com o processo de volta ao início, já diz que sim. Nós estaremos de acordo com a mudança dessa lei. Aquilo que nós não estávamos de acordo era mudar a lei para beneficiar um projeto em concreto. A partir do momento, que é agora, que os projetos estão outra vez todos em aberto e vamos ver qual é melhor, aí sim é o momento para repensar a lei. O PS saúda as palavras de Rui Rio e reconhece que, com a lei alterada, o Montijo pode voltar a ser a escolha para o novo aeroporto. Também pode-se, mas a alteração da lei não tem necessariamente a ver com isso. A alteração da lei é feita porque ela é verdadeiramente absurda do nosso ponto de vista e não faz sentido, de facto, que ela continue a existir. Não me parece que o país teve a estar nas mãos de uma única autarquia, muitas vezes por caprichos que não são verdadeiramente demonstráveis como sendo úteis para o país ou até às vezes para a própria autarquia. O PCP, que sempre esteve contra a opção do Governo, lamenta que continuem a ser seguidos os interesses da Vinci, que gera os aeroportos nacionais. Temos que lamentar que o Governo continue a arrastar e a querer impor uma decisão e uma opção verdadeiramente inviável. Importa, de facto, fazer salvaguardar o interesse estratégico nacional e isso significa, desde logo, avançar para um projeto de construção faseada do novo aeroporto de Lisboa nos terrenos do atual campo de tiro de Alcochete. Para o Bloco de Esquerda, o chumbo por parte da Autoridade Nacional de Aviação Civil é uma boa notícia.
Agora é importante garantir, e é esse o desafio que faremos daqui para a frente, que esta avaliação ambiental estratégica não está parametrizada para cumprir os interesses da AVANCI, que esta avaliação ambiental estratégica compara várias localizações possíveis. O PAN quer que se deixe de fora da equação a opção do Montijo e que entre a do aeroporto de Beja, com ligação ferroviária a Lisboa, e critica a anunciada alteração da lei. Uma vez mais, o PSD a dar a mão ao PS e a mostrar que, quando é verdadeiramente necessário, é apenas e só a equipa B do Partido Socialista. Os verdes falam numa vitória para o partido, que sempre defendeu a avaliação ambiental estratégica que vai agora avançar. Em cima da mesa, o governo tem 3 opções, mas não esconde que tem uma preferida. Os trabalhadores da Ground Force manifestaram-se no aeroporto de Lisboa. A empresa anunciou que não tem dinheiro para pagar os salários de fevereiro e está a recusar as condições exigidas para receber um novo empréstimo da TAP. Hélder Batista trabalha há 25 anos na Ground Force. No fim de fevereiro não recebeu o salário. Nos meus 25 anos de empresa nunca aconteceu não haver pagamento, nem atrasos, quanto mais falta de pagamento. A TAP tem adiantado o dinheiro noutras ocasiões. Amanhã, no final do mês, estaremos com certeza no mesmo angústia de como é que vamos receber o nosso vencimento, porque a TAP é uma empresa que está a ser intervencionada e aqui é o governo que tem uma palavra. Desta vez a TAP propôs um adiantamento de 2 milhões de euros, mas exigiu como garantia as ações da Pasogal, o parceiro privado na Ground Force. A administração da empresa de handling recusou e contrapôs dar como garantia outros ativos no valor da dívida à TAP. À espera de luz verde do Ministério das Finanças estará uma garantia do Estado para o empréstimo pedido pela Ground Force. 8 dezenas de trabalhadores da empresa de handling manifestaram-se junto ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os salários não são pagos por não haver vontade política para o fazer, porque a Ground Force é uma falsa prestadora de serviços da TAP. No fundo, nós somos trabalhadores da TAP, nós prestamos 72% da nossa atividade é dedicada à TAP. Os sindicatos já pediram ao governo uma solução de curto prazo. A Ground Force tem sido muito afetada com a quebra de movimento nos aeroportos e só entre abril e maio de 2020 foram despedidos 1.200 trabalhadores. Os protestos continuam quarta-feira à porta do Ministério das Infraestruturas e Habitação. A avaliação bancária às casas atingiu um novo recorde. O valor mediano que os bancos atribuem aos imóveis para efeitos de concessão de crédito fixou-se em janeiro em 1.160 euros por metro quadrado. De acordo com o Instituto de Estatística, é uma subida de 14 euros face ao mês anterior. Trata-se do valor mais elevado de que há registro e do terceiro mês consecutivo de subida. O maior aumento nas avaliações bancárias registrou-se em apartamentos e a maior subida ocorreu na região norte. Afinal, a vacina da AstraZeneca também é eficaz em pessoas com mais de 65 anos. As consequências de um ano de pandemia são bem visíveis ao nível económico. Depois de crescer 2,2% em 2019, a pandemia fez com que a economia registrasse uma queda histórica de 7,6% em 2020. Foi o pior ano desde 1974, o ano da Revolução. Um dos setores mais afetados foi o do turismo. Depois de bater novos recordes em 2019, Portugal teve menos 17 milhões de turistas em 2020. As receitas do setor caíram 67%, ou seja, mais de 2/3 face ao ano anterior. Para fazer face às dificuldades económicas causadas pela pandemia, o Estado recebeu menos e gastou muito mais. O total dos apoios anunciados chegou aos 22 mil milhões de euros, mas, atenção, mais de metade deste dinheiro não foi ainda introduzido na economia. São garantias sobre linhas de crédito e moratórias bancárias. Os negócios fecharam, as ruas ficaram vazias, a economia caiu na maior recessão da democracia. Em 2020, a riqueza produzida em Portugal afundou 7,6%, quando no ano anterior o saldo era positivo, em 2,2%.
Com a pandemia a parar o país, a partir de março, os portugueses travaram a fundo no consumo e o turismo, o motor da economia, teve uma queda sem precedentes. Perderam-se 17 milhões de turistas. Eu vejo assim tudo muito vazio e dói. De um ano para o outro, há mais 104 mil inscritos nos centros de emprego. Desde o dia 12 de março, que eu não esqueço esta data nunca mais, fechou-se com que, para sempre, o sítio onde eu trabalhava. A nossa preocupação tem sido responder através de medidas extraordinárias para a manutenção do emprego. O Governo tem desembolsado para combater a crise em apoios sociais, já pagou, até ao momento, 2.886 milhões de euros. 1 em cada 4 portugueses foi abrangido por estes apoios. Para as empresas estão disponíveis 22 mil milhões de euros. Os gastos com a pandemia pesaram nas contas do Estado. A dívida pública voltou a aumentar para 133,7% da riqueza produzida no país e atingiu um novo recorde. Portugal está, de novo, a gastar mais do que arrecada. O déficit deste ano pode chegar aos 6,3%, quando, há um ano, havia até um excedente de 0,2%, o primeiro da democracia. Portugal está há um ano em pandemia, mas desconhece ainda as sequelas que vai deixar. A área da restauração foi uma das mais afetadas pela pandemia. Para sobreviver, muitos restaurantes recorreram ao takeaway e a entregas ao domicílio. Vamos em direto para um desses restaurantes, onde está a Joana Machado. Boa noite, Joana. O que consegue o restaurante faturar com este sistema em comparação com o que faturava no passado? Boa noite, Zé. Nós estamos exatamente na zona onde quem vem fazer takeaway ou pediu entregas às plataformas, é nesta zona que as pessoas chegam neste restaurante. O que consegue faturar? Neste caso, apesar de ser um conceito relativamente fácil de adaptar a este novo contexto de entregas, falamos de hambúrgueres, ainda que artesanais, as perdas são assinaláveis, na ordem, neste caso, dos 60%. E aqui até houve uma conversão bem sucedida. Boa noite. Sim, houve uma boa conversão. Esperamos bem o restaurante, adaptamos-nos bem, não podemos reclamar nesse aspecto. E foi rápido? Conseguiram? Foi uma transição rápida e acho que até correu muito bem. Claro, sem os clientes, mas até foi uma coisa que correu bem. O que tiveram de fazer à vossa operação? Algum espaço fechou? Fechamos um dos espaços no Mercado da Ribeira, e, infelizmente, devido à força maior, também devido à parte da pandemia e do confinamento, mas este, graças a Deus, não fechou nada. O que não fechou, mas mudou muito. Nós estamos no espaço, as mesas estão completamente diferentes. Isto agora é uma zona de montagem para as plataformas e para as entregas, não é? Certo, é uma zona em que nós fazemos a expedição dos hambúrgueres da parte do delivery e da takeaway, para haver uma ordem para que tudo corra da melhor maneira e o mais rápido possível, que é sempre o que nós queremos e o que o próprio cliente quer. Nós estamos junto ao coração do restaurante. O Pedro Mateus está agora a mostrar imagens da comida que servem aqui. Estão preparados para aguentar mais um período de confinamento, mais algumas semanas de confinamento. Estão preparados para sobreviver a esta pandemia? O que é que sentem? Sim, estamos preparados, temos que estar, esperemos que não por muito mais tempo, por nós e por todos os outros colegas da restauração e da hotelaria, mas claro que sim, vamos aguentar, estamos aqui para isso. Um dos conceitos que será talvez mais fácil de converter para esta pandemia e um aparente caso de sucesso com muitas entregas e muitas pessoas a fazer takeaway, cada vez mais são as pessoas que vêm buscar comida ao restaurante, o que não acontecia, segundo nos dizem, no primeiro confinamento. Ainda assim, quebras na ordem dos 60% num espaço que promete continuar a lutar para sobreviver a esta crise. Joana Machado, em direto de um restaurante de Lisboa. A indústria do turismo foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia. Ligação em direto ao Hotel Tivoli, em Vila Moura, onde está o Duarte Baltazar. Olá, Duarte. Realisticamente, o que se espera para este verão? Olá, muito boa noite. As perspectivas para o verão são para já muito tímidas, pese embora a abertura aos sinais enviados pelo mercado britânico, um dos principais mercados emissores de turistas para o Algarve, mas esses sinais, Hugo Gonçalves, não são suficientes para fazer, desde já, uma festa de retorno à normalidade no verão. Boa noite. Não. Ainda é uma pequena luz ao fundo do túnel. É bom sentir que há uma procura
isto porque há umas semanas atrás talvez a procura nem existia, ou mesmo era nula ou negativa, digamos assim, com cancelamentos e alterações que tínhamos. Portanto, já começamos a ver uma pequena luz ao fundo do túnel. Esperemos que os próximos dias tragam ainda mais. E de que é que isso vai depender do estabelecimento de regras específicas da parte do Governo para um plano de desconfinamento? Bem, expectantes mais estamos sobre o plano de desconfinamento, este que será anunciado no dia 11. Certamente que nos vai trazer medidas a nível dos mercados internos, no mercado nacional, nomeadamente para a altura de Páscoa, e também, certamente, para o que será os próximos tempos que se avizinham e que certamente que haverá outros países que alterarão as suas regras, independentemente do que se passa no nosso país. Muito obrigado, Gonçalves, e só isso fará com que este hotel volte a abrir portas. Encontra-se encerrado desde o dia 14 de janeiro, o que é fácil de perceber pela imagem que temos aqui atrás de nós, desoladora para quem cá trabalha. Não estão de facto habituados, mesmo a época baixa, a manter as portas fechadas. Aguardam a qualquer momento um sinal da parte do Governo para um plano de desconfinamento que permita aos turistas dos mercados europeus, essencialmente, e também certamente de outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, perceber se é seguro passar férias no Algarve este verão. De qualquer forma, as perspectivas não são de todo animadoras. O turismo é um mercado, aliás, é um setor cujo objeto de consumo de facto não está em estoque. Aquilo que se perdeu está efetivamente perdido. Duarte Baltazar em direto de Vila Moura. Os locais turísticos de Lisboa são agora espaços vazios. Nem turistas, nem lisboetas passam por eles. Eu chegava a sair do Martim Muniz completamente cheio. E agora a carreira 28, que é uma carreira que vive à base do turismo, praticamente tem os residentes e já são poucos os residentes. Alfama, barrismo, que se perdeu também, as pessoas que moravam aqui, o barulho, o ambiente que existia, agora o silêncio, não se ouve ninguém, o silêncio. Agora ouve-se o silêncio do vento, nada mais, de tudo. Aos poucos e poucos estamos a virar uma cidade fantasma. E andamos assim, com pessoas que vêm mais idosas e começam a se estressar em casa, não podendo sair, elas próprias vêm dar uma volta de elétrico, vêm para cima, vão para baixo, voltam para cima, voltam para baixo. Bom dia. Para mim, o mais difícil é saber como é que será o futuro, o que é que vem por aí. É o futuro das minhas filhas, então, como é que isto vai ficar depois disto tudo passar, a própria empresa, o próprio país, tudo isso fica um pouco mais apreensivo. Nós que vestimos a camisola, por exemplo, da Carris, ficamos tristes e não, porque nós vivemos à base dos passageiros. Não tendo passageiros, não estamos cá a fazer nada. Por acaso temos aqui um dia de sol que nos traz um pouco mais de vontade de viver. A Covid-19 atinge todas as idades, apesar de os mais velhos serem grupos de risco, também os mais novos são afetados. Ligação em direto para casa de um deles, onde está a Soraya Ramos. Olá, Soraya. Como é a Covid nos mais novos? Bom, vamos perceber com o Pedro Pinto, que tem 10 anos, esteve infectado com Covid-19, teve 3 semanas no hospital Dona Estefânia, 2 dessas semanas esteve internado nos cuidados intensivos e por isso, Pedro, a pergunta é inevitável, o que é que custou mais quando estavas no hospital? O que custou mais foi a pica na barriga, que eu levava todos os dias, e de não ver os enfermeiros sem máscara. Portanto, na verdade, não conheces nenhum deles? Sim, na verdade não conheço nenhum deles.
mas há uma coisa que gostavas de lhes dizer. Eu um dia gostaria de ir ao hospital e vos ver nos olhos. Para lhes agradecer. Para vos dizer obrigado. Esse era o grande desejo. E há um outro conselho que possas dar a quem está doente? Quem está doente, que continue-se a proteger e que fique bem. O conselho e o desejo do Pedro Pinto, que esteve com o Covid-19 em situação muito grave, e esta é de facto uma doença que atinge toda a família e por isso o pai, José Pinto, houve aqui grandes mudanças também nesta família. Sim, o estado do Pedro foi um estado muito, muito mau e acabou por criar um grande transtorno à família, porque não é só a doença física da criança, mas é também a doença psicológica de toda a família, porque nós ficámos desestruturados, não é? O Pedro estava no hospital, estava internado com a mãe também. Tínhamos que ficar em casa de quarentena, os irmãos ficaram também muito assustados. Portanto, isto causou aqui alguns problemas que não são fáceis de gerir. Do ponto de vista físico, mas também emocional, e como é que se recupera depois desta doença? Leva tempo, isto leva tempo. Ele está a ter ajuda, portanto, ele está a ter ajuda a nível psicologia, porque tem uma psicóloga que trata do assunto, mas não é fácil, portanto, ainda noto que há aqui umas mazelazinhas que têm que ser limadas, porque isto é um processo que vai demorar tempo. É um processo, obrigada ao José, obrigada também ao Pedro, um processo que implica agora também alguma fisioterapia, algum acompanhamento médico. O Pedro já retomou as aulas, mas há uma flauta que ainda não consegue tocar e por isso é o símbolo associado para ele à Covid-19, e quando retomar este instrumento e conseguir tocar uma flauta, eventualmente estará de facto curado. Soraya Ramos, com os efeitos da Covid, mesmo depois da doença. A chegada da Covid-19 a Portugal faz hoje um ano. Foram 12 meses de vidas suspensas. Neste momento, num dos nossos hospitais, com um estado de saúde que consideramos estável. Manda o princípio da prudência que determinemos desde já a suspensão de todas as atividades letivas presenciais. Faleceu hoje no Hospital de Santa Maria um doente que estava internado e que tinha a doença Covid-19. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Isto é perigoso. O estado de emergência dura 45 dias. As ruas ficaram desertas. Os comerciantes fecharam portas. As escolas encerraram. Não vejo nada. Não vejo ninguém. Saudades da minha família, do meu filho, da minha nora, do meu neto. Não houve vendas e a única coisa que existiu foram custos. Recuperar o movimento que tinha. Vão ser muitos anos. Eu sou a Isa, vou ser a vossa professora de português agora nas próximas aulas. A primeira vaga atinge sobretudo a região norte. O objetivo passa por travar a todo custo as cadeias de contágio nas zonas de Felgueiras e de Lousada e depois Ovar. Tinha ido a Milão eu e muita gente, não é? Mas nunca se tinha revelado sintomas em ninguém, não é? Em permanência. Boa noite, foi decretado estado de calamidade no município de Ovar. Ninguém entra ou sai do município de Ovar. Todos estão confinados àquela área. O país em maio passa de estado de emergência para situação de calamidade. Permite abrir alguns setores económicos e a máscara comunitária passa a ser obrigatória. Ajuntamentos só até 10 pessoas. Vamos ter mais comércio aberto, mas para irmos ao comércio temos de utilizar
máscaras. A 31 de julho, o país registava mais de 50 mil casos de infecção e perto de 1.800 vítimas mortais. O verão trouxe o período de férias e uma aparente normalidade. Adaptam-se os espetáculos culturais, definem-se as regras de lotação das praias e começa-se a estudar o regresso às aulas e ao trabalho. Mas o outono traz a segunda vaga da pandemia. Portugal tinha neste momento 3.021 mortes por Covid-19 e um total de mais de 77 mil casos ativos. A 9 de novembro, o país entra num segundo estado de emergência. Portugueses, acabei de assinar o decreto relativo ao segundo estado de emergência. A norte, a pressão sentia-se nos hospitais de Penafiel e Amarante. Está a ser muito difícil, para não dizer impossível, parar isto. Não é efetivamente uma doença das pessoas mais idosas ou das pessoas com mais comorbilidade. Com o país a registrar entre 3 a 5 mil casos diários, o Governo prepara as medidas para o Natal e Ano Novo. Estamos a permitir as deslocações e estamos a permitir os encontros. Eu defendo que não devem ser aliviadas significativamente, eventualmente pontualmente, etc. As famílias puderam festejar o Natal com medidas mais apertadas no Ano Novo. Ainda antes de brindarmos a 2021, chega a vacina. É de facto um momento cheio de simbolismo. Estou absolutamente confiante, otimista, com esperança. São vacinados os primeiros profissionais de saúde, os mesmos que viriam a enfrentar a mais dura batalha do Serviço Nacional de Saúde. Em janeiro, batem-se todos os recordes e o país volta a confinar. Vivemos o período de longe mais difícil da pandemia, que dura há quase 11 meses. Muitas vezes em casa parece que estou a ouvir os apitos dos monitores. É difícil descomprimir. Os próximos dias são duríssimos. Por favor, ajudem-nos todos. Em 11 meses de pandemia, os últimos dias do mês de janeiro foram de longe os mais trágicos. A 27, o país ultrapassa a barreira das 300 vítimas mortais. A 28, são atingidos mais de 16.400 casos. Aumento de mobilidade, redução da testagem, aumento de contactos. E isso foi um coquetel explosivo. Através de estudos, projetos, parcerias, colaborações e investigação que têm contribuído em muito para a resposta a esta pandemia no nosso país. Portugal está em plena terceira vaga da pandemia que atinge sobretudo a região de Lisboa e Val do Tejo. O número de internados mais que duplica. Chegam a estar nos hospitais 6.869 doentes. Já nas unidades de cuidados intensivos atinge-se os 904. Os hospitais entram, por isso, em ruptura. Para trás e para a frente parece uma batata tonta, à procura do que é que há de fazer, diz que não tem camas. É uma situação que aproxima-se muito da catástrofe. Uma falha na distribuição de oxigênio obrigou o Hospital Amadora Sintra a transferir 82 doentes. Nós já estamos no nosso limite, nós já excedemos as nossas capacidades. Como é que a gente tem perdido tanta gente? Isso é que custa. Cansados do excesso de trabalho, da situação em si. Portugal pediu socorro. O governo começou contactos a solicitar ajuda internacional. Poderemos abrir mais 8 camas de cuidados intensivos. Essa oportunidade de ajudar o meu país é uma grande sorte. Eu diria que a ajuda é sempre bem-vinda. No meio do caos, a vacinação contra a Covid-19 ganha terreno e o novo coordenador do plano admite que Portugal pode atingir 70% da imunidade em agosto. Em um ano de pandemia, morreram 16.389 pessoas, ficaram infectados com Covid-19 mais de 805 mil portugueses. Afinal, a vacina da AstraZeneca também é eficaz em pessoas com mais de 65 anos. Um estudo feito na Escócia mostra que a vacina reduz a hospitalização por Covid-19 em 94% um mês após a vacinação.
Dúvidas sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos fizeram com que 80% das doses já distribuídas na Europa esteja ainda por administrar. Mas um estudo feito pelo Serviço Público de Saúde da Escócia pode inverter a situação. Segundo dados preliminares, o fármaco reduz a hospitalização por Covid-19 em 94% nos 28 a 34 dias após a vacinação. Et voilà, c'est fait. França, um dos vários países europeus, incluindo Portugal, que tinha rejeitado a vacina, já alterou a decisão. A pensar nas mutações do vírus e por causa dos atrasos na entrega de vacinas, a Áustria e a Dinamarca romperam a relação com a União Europeia e decidiram formar uma aliança com Israel para produzir vacinas. You need to keep a sense of proportions in terms of the challenge that we face compared to one specific country. And secondly, the European Union is composed of 27 different member states which have extremely different structures. Be it administrative, be it healthcare systems, be it population density, etc., etc. A partir de agora, quem quiser atravessar a fronteira entre a região francesa de Moselle e a Alemanha terá de apresentar teste negativo feito nas últimas 48 horas. A medida deve-se à elevada incidência de novas variantes e confirma os números do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Na última semana de fevereiro, a variante britânica do SARS-CoV-2 foi detectada em quase 11 mil casos em 29 países europeus. Já é responsável por mais de metade do total de infecções. Daqui a pouco o programa É ou Não É? Debate as controvérsias a propósito da herança colonial portuguesa. Como sempre, o moderador é o Carlos Daniel. Olá, Carlos. Olá Zé, boa noite. A pergunta inicial é se conseguimos lidar bem com a nossa história, em particular com essas memórias da era colonial e da guerra em África. Reacendeu-se recentemente a controvérsia sobre as marcas desse tempo, desde logo na arquitetura e com sugestões até de que se equacionasse a demolição do padrão dos descobrimentos. Em resposta multiplicaram-se entrevistas e artigos de opinião de quem recusa que a história possa ser reescrita. Em direto na RTP vão estar os historiadores António Araújo, Francisco Tencourt e Rui Tavares, a colunista e comentadora Helena Matos, o dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba e ainda João Diogo Barbosa, jovem jurista e também comentador de atualidade internacional. É ou não é? Começa logo a seguir.